Bem-vindas e bem-vindos. A Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios, na política. Porém, esse poder ele se esconde, às vezes, sob inúmeras formas de opressão. E, por outro lado, a gente também reconhece o poder da transformação que a educação gera. Qualificar-se, e sobretudo no contexto feminino, é ganhar liberdade. Liberdade para a gente fazer as nossas próprias escolhas e de uma forma consciente e eficiente. Então, assim surge o Qualicast com a temporada Qualifica Elas, como uma ferramenta de informação, de acolhimento, conexão, transformação e mobilização a favor do empoderamento feminino. Eu sou a Sara Ribeiro, eu sou uma mulher cis de 37 anos, sou negra da pele clara, os cabelos cacheados num tom de chocolate, um pouco acima dos ombros, eu uso óculos de leitura, estou com uma blusa azul royal, um brincão dourado, ao fundo, um pouco escuro, minhas prateleiras com livros e algumas fotografias e objetos de decoração. Falando um pouquinho mais de mim, eu nasci e moro em Belo Horizonte, eu sou mãe de Samuel, que tem 1 aninho, eu amo viajar, dançar, mergulhar, eu sou relações públicas de formação, mas eu me aventurei aí pela área do treinamento e desenvolvimento, da educação corporativa, e hoje eu atuo como analista de educação e inovação da Qualifica, né, e também sou apresentadora do Qualicast Qualifica Elas. Olá para você que está aí nos ouvindo, eu sou Regiane e é uma alegria muito grande a gente estar lançando hoje a 2ª temporada do Qualicast, que é o Qualifica Elas. Na verdade, hoje eu atuo como coordenadora de comunicação e marketing da Qualifica, estou aqui ao lado da Sara Ribeiro como co-host nesse Qualicast. Eu sou uma mulher cis, tenho 38 anos, eu sou parda, tenho cabelos lisos, meus cabelos são bem compridos, meu tom é castanho claro. Eu estou usando um taier azul hoje, como uma blusa branca. Eu quase não uso brinco mais depois que virei mãe, porque tudo que a minha filha faz é querer puxar os meus brincos. Eu estou hoje num ambiente que é parecido com um escritório, que é de onde eu trabalho. Eu sou nascida aqui em Contagem, em Minas Gerais, mas desde sempre morei em Belo Horizonte. Eu sou jornalista por formação, também sou relações públicas, tenho formação em marketing digital também. E, além disso, eu trabalho também com a área de tecnologia e educação. E é por isso que eu acompanho hoje a Qualifica. Dentre meus hobbies, eu adoro viajar. Tenho muitas aventuras de programas que são manuais, arts and crafts e outras coisas também desse estilo. Gosto muito de fotografia, gosto de passeios ao ar livre e de vivenciar novas experiências. E, sobretudo, uma das causas também que eu gosto bastante é de trabalhar sobre a questão da educação e o empoderamento feminino. Então, você que está aí de casa nos ouvindo, seja muito bem-vindo a essa nova temporada do Qualicast Qualifica Elas. E para compor esse time de mulheres fortes e inspiradoras, hoje a gente recebe a Samara Barbosa. Samara é filha de nordestinos e mãe atípica da Antônia. Ela é cofundadora da Diversifica e parceira da Tina Descolada, que são projetos que abraçam a diversidade humana. Samara é mestre em engenharia de produção, com experiência em projetos de inovação e educação, pós-graduada pela Universidade, né, da Finlândia. Ela tem se especializado aí cada vez mais em inclusão da pessoa com deficiência. A Samara é consultora na área de qualidade e atua com desenvolvimento e de treinamento de equipes, né, e a educação corporativa aí já por mais de 15 anos. Então, essa é o currículo, a formação, né, da Samara. E, Samara, seja bem-vinda, faça a sua audiodescrição e conte para a gente um pouco mais sobre você e sobre sua história. Obrigada, Sara, Regiane, pelo convite. Estou muito feliz de poder falar desse tema que para mim é tão caro e tão necessário, né, que a gente possa trocar nossa experiência aí com outras mulheres. Bom, então eu sou aí mãe, educadora, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, já um pouco grisalhos, mais ou menos ondulados, estão bem curtinhos agora. Eu tenho sobrancelhas pretas e olhos pretos bem marcados, um nariz médio,
lábios grossos, eu não estou usando batom hoje, mas geralmente eu estou, gente. O brinco tá pequeno, realmente, Regiane, depois de filha, a gente muda um pouco, assim, né? Roupa, brinco, a gente muda um pouco o perfil. Eu estou com uma blusa azul marinho, sentada aqui na sala da minha casa, do meu lado direito tem uma cortina, e ao fundo tem um quadro colorido que eu gosto muito. E a minha história, ela sempre costurou o caminho da educação. Eu falo que eu fiz 2 graduações para descobrir que eu sou educadora, né? Que eu sou professora. Eu sou formada em nutrição, sou formada em engenharia de produção também. Mas eu sempre estive na sala de aula dos 2 lados, como aluna e como professora. Por exemplo, na época da graduação de nutrição, eu dava aula de química. Depois, quando eu formei em engenharia também, ainda eu dava aula no curso de nutrição. Depois comecei a dar aula no curso de engenharia. Então, assim, a educação, para mim, é uma grande potência de transformação. E meu primeiro contato com a educação foi muito forte, que foi pelo livro do Paulo Freire. Então, era uma disciplina que eu amava na nutrição, chama Educação Nutricional. E eu simplesmente entendi que, assim, as coisas que a gente quer transformar no mundo precisam passar, não é somente, mas precisam passar pela educação. E desde então, eu fiz disso o meu propósito de vida, e muito mais forte com o nascimento da Antônia, que hoje está com 7 anos. A Antônia é uma pessoa com deficiência, ela tem deficiência visual, e esse tema me atravessou muito, né? Então, eu comecei a entender que a educação também só é real quando ela é inclusiva. E aí eu comecei a estudar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, fiz uma pós-graduação pela PUC, finalizei no ano passado. Tenho estudado muito sobre design universal, que abre essas possibilidades da gente pensar cada vez mais soluções, projetos e serviços que sejam inclusivos desde o seu nascedouro, porque a gente tem aí o capacitismo na base da nossa sociedade, e se a gente não começar a pensar os processos de uma maneira acessível, depois fica muito mais difícil fazer a inclusão, né? Eu descobri essa abordagem incrível do design universal, que eu tenho aplicado em muitos projetos da Diversifica e está dando muito certo, assim, tem tido um resultado bem bacana. E aí a Diversifica nasce desse contexto, né? Há mais ou menos aí, vai fazer quase 3 anos que a gente tá com a Diversifica, eu, Léo e Clara, e a Diversifica, ela nasce desse desejo que a gente entende que as organizações precisam ter resultados, serem produtivas, criativas e inovadoras, mas dá para fazer isso com justiça social, dá para fazer isso com mais equidade, com respeito ao próximo. Então, é o que a gente acredita e o que a gente tem levado aí como mensagem para as pessoas que estão se formando com a gente, para as empresas por onde a gente trabalha. Samara, para a gente poder entender um pouquinho desse contexto aí, explica um pouquinho para a gente o que é ser uma mãe atípica, e quando você fala dessa questão com a Antônia, por favor. Essa é eu acho que é uma identidade, né? Assim, uma vez me perguntaram, mas por que você precisa carregar esse rótulo? Eu falei, não é um rótulo, é uma identidade, assim, é uma forma como a minha maternidade, assim como a sua, Regiane, e de outras mulheres, tem características específicas, né? A maternidade, por exemplo, de uma mãe negra é diferente de uma maternidade de uma mãe branca, porque a gente sabe que esses marcadores sociais, principalmente aqui no Brasil, eles geram desigualdades, às vezes, muito profundas, e que a gente precisa compreender. A maternidade atípica, ela traz consigo uma série de quebras, assim, de paradigmas, porque ninguém está preparado para receber um filho com deficiência, assim como a sociedade não está preparada para receber uma pessoa com deficiência. Então, quando vem esse diagnóstico, quando vem essa notícia, é preciso um tempo também da gente entender e fazer todo um percurso, né? Eu falo que existem vários modelos, assim, da deficiência. O primeiro dos modelos é o modelo médico, de entender a deficiência como uma doença. E a gente, como mãe, pai também, familiares ou pessoas que estão próximas, a gente passa por todos esses modelos, assim. Primeiro a gente acha que consegue curar o nosso filho, depois a gente entende que aquilo faz parte da sociabilização dele. Depois, hoje eu entendo a deficiência como identidade da Antônia, mas foi um percurso que eu precisei fazer para isso. E, assim, brigar muito, gente, porque, olha, mãe de pessoas, né, que têm necessidades específicas, não precisa nem ser uma pessoa com deficiência, mas uma mãe que tem um filho com alguma necessidade que não seja um padrão, ela vai ser aquela mãe chata que vai para a escola, que monta comissão de acessibilidade. Essa mãe sou eu, assim, porque eu acredito muito que o nosso direito está aí, mas ele não está dado, né? A gente precisa cobrar que ele aconteça. Então,
Então, nada está preparado, assim como a gente não estava preparada, e esse é o primeiro ponto que eu levo para as escolas, né? Ah, mas a gente não tem treinamento. Eu falo, olha, ninguém que recebe uma pessoa com deficiência na família está preparado, mas o caminho a gente faz caminhando, né? Não dá para esperar que as coisas estejam prontas para que isso aconteça. Então, essa maternidade atípica, ela, de uma certa maneira também, ela traz uma sobrecarga materna, se é possível dizer isso ainda mais, né, do que a gente já tem como sobrecarga materna, porque o nosso caminho, ele não é o caminho normativo do que já está posto, né? Eu lembro que eu ficava muito incomodada, assim, de ir em praças com a Antônia e não ver pessoas com deficiência lá, crianças, porque eu passei a conviver com o público que a maioria das pessoas não convive, que são de crianças com deficiência, não só deficiência visual, mas eu comecei a conhecer outras mães, outras crianças que tiveram paralisia cerebral, que não andam, que não falam. E eu falava assim, gente, por que essas crianças não estão aqui no parquinho com a Antônia? Por que essas crianças não estão na escola? E aí a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. Eu brinco que a gente coloca assim o óculos da diversidade e a gente começa a enxergar as barreiras que antes a gente não conseguia ver, né? Então tem assim todo um contexto de uma mãe atípica, porque para além das atividades maternas, ela tem toda essa, eu posso até dizer, uma militância. Porque para que seu filho ou filha seja incluído, você vai ter que conhecer de legislação, você vai começar a frequentar a sala de fisioterapia, fonoaudiologia e tantas terapias adicionais que muitas vezes as crianças com deficiência precisam. Isso demanda um tempo, vocês terem uma ideia, hoje tem não sei se isso é regulamentação federal, mas, por exemplo, as pessoas que são funcionárias públicas, que têm uma criança com deficiência na família, elas têm direito a uma redução de jornada de trabalho, por exemplo, para poder se dedicar aos cuidados, porque são muitos agendamentos que a gente tem. Hoje a Antônia está com menos, porque já evoluiu numa série de coisas, mas a gente tinha fisioterapia semanal, terapia ocupacional, né, e outros suportes para ela, que uma mãe que tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais é quase que impossível da gente fazer isso, né? E infelizmente nem todas as mães têm uma rede para conseguir levar essas crianças ou mesmo conseguem ter essa redução da jornada sem ter um impacto considerável no salário, que inclusive é outro ponto. A gente sabe que as pessoas com deficiência, elas demandam às vezes adaptações, tecnologias, e a gente tem um gasto extra para isso, não tem como. E aí, ao mesmo tempo, a gente lembra que as mães, quando as mulheres se tornam mães, cerca de metade delas serão demitidas até 2 anos depois do retorno da licença maternidade. E por várias questões, claro que isso não é uma coisa assim, vou demitir porque virou mãe, mas vou demitir porque aquela funcionária não tem mais a mesma disponibilidade de antes, ela não entrega mais o mesmo resultado de antes, né? A gente entra num rol de comparação que é muito injusto com as características da nossa nova ocupação, né, e que nos coloca muitas vezes numa desvantagem. As mães de crianças com deficiência, isso é ainda pior, elas são quase que 90% excluídas de dados de pesquisa do mercado de trabalho, porque muitas delas têm inúmeras terapias que precisam acompanhar das crianças e não tem uma rede de apoio para isso, né. Então, por isso que eu gosto de trazer essa questão do mãe atípica, porque tem particularidades importantes e que precisam ser pensadas também com relação ao mercado de trabalho dessas mães. Eu acho que até para a pessoa que está em casa seria legal assim entender mais esses desafios, sabe? Não só da mãe, mulher no mercado de trabalho, mas especialmente dessa condição que você colocou, né? Como essa identidade daquelas que são mães de pessoas com deficiência, porque eu acho que aí a gente está abrindo um universo que ele é realmente desconhecido, e eu acho que é legal convidar as pessoas a utilizar esse óculos da diversidade, porque às vezes essa situação ela passa despercebida, né? Você está falando aí a questão da Antônia, por exemplo, com uma deficiência visual. É uma coisa muito simples, é muito básica. Gente, mas a situação das calçadas das ruas, isso não é uma coisa que favorece. Então, assim, eu acho que os desafios, eles vão muito além. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, por favor.
É curioso, né, essa questão das escadas, dos buracos, e como eu venho falando isso muito, esse tema com a Antônia, ela mesma já começa a fazer essa análise. Então, todo lugar que ela chega que tem escada, ela já fala assim, esse lugar aqui não tem acessibilidade, mamãe. Tem elevador? Tem rampa? Então, para a gente ver que, assim, é um treino de olhar, né? E por que o meu olhar, ele se transformou? Foi pelo convívio. Por isso que eu tenho batido muito na tecla de que a gente só vai conseguir usar esse óculos da diversidade e começar a fazer essa virada quando a gente conviver com pessoas que são diferentes de nós. E aí muita gente me pergunta assim, mas eu não tenho pessoas com deficiência na minha família, nunca estudei, como é que eu faço? Gente, hoje a gente tem uma facilidade que chama redes sociais. Comece a seguir influencer, pessoas que são pessoas com deficiência, que fazem um trabalho incrível, né, com relação a trazer esse tema ao debate, à discussão, desmistificar, né, trazer essa coisa de que assim, a pessoa com deficiência, ela não é coitadinha, ela não está doente, ela não precisa de cura, ela precisa de respeito. E a gente tirar o foco da deficiência e colocar o foco na barreira que impede a chegada da pessoa. Então, ao invés de falar, poxa, que ruim deve ser viver numa cadeira de rodas, eu penso assim, poxa, que ruim viver numa cidade que a calçada é cheia de buraco e a cadeira da pessoa não consegue passar por ali. Que ruim é viver numa cidade que não tem rampa, que não tem banheiros acessíveis, né? E não a gente ter esse olhar pesado sobre a questão da deficiência. Especificamente, assim, com relação à deficiência visual, né, do que eu posso dizer das adaptações, principalmente agora é a fase escolar. Então, eu faço parte da Comissão de Acessibilidade da Escola da Antônia, né, motivos óbvios, mas é bem legal também saber que nessa comissão tem pais de crianças que não têm deficiência, mas que entendem a importância do convívio da diversidade na escola, né? Então, não é porque o meu filho não tem deficiência que eu não vou me importar com esse tema, porque esse tema ele é importante para todas as pessoas. Então, desde ela pequenininha, assim, eu lembro eu inventava brinquedos para ela. Eu ia nessas lojinhas de R$1,99 e construía, literalmente, brinquedos, porque não tinham brinquedos apropriados, eu precisava de brinquedos com muito contraste, eu precisava de brinquedos com som, com luz, com muita iluminação, para estimular a visão dela. Então, eu saía assim, e comprava assim, cacarecos de coisas e saía montando, pegava um jogo americano de não sei o quê, com uma caixa de bolinha não sei da onde, montava um brinquedo, e depois de ir passando também essa informação para as escolas, para os cuidadores. E um recado que eu poderia deixar aqui, talvez, para os pais, né, ou para as pessoas que não têm convívio com pessoas com deficiência, é o que eu falo para todos os grupos, mas aqui focando na minha questão pessoal, que é da onde eu posso falar, que a inclusão, ela acontece com intencionalidade. Então, assim, é o que eu digo às vezes, gente, se você tem uma pessoa com deficiência no convívio ali com os seus filhos, às vezes essa sociabilização entre as crianças, ou interação, não vai acontecer de maneira natural, porque também as crianças não foram acostumadas a viver com pessoas que são diferentes. E aí você muitas vezes tem que fazer a mediação, você tem que lembrar, poxa, tem uma criança com autismo na sala do meu filho, pode ser que essa criança tenha algum tipo de necessidade especial, que quando eu vou... especial não, eu já aqui no ato falho falando o termo que eu digo para não usar, que é uma necessidade específica, porque necessidade especial todos nós temos, né? Então, a começar isso, a gente pensar os termos que a gente está utilizando e de intencionalmente se aproximar dessa mãe, porque essa mãe, ela já está tão sobrecarregada de inúmeras terapias e coisas que ela precisa fazer, de oferecer um apoio, de perguntar, olha, vai ter o aniversário do coleguinha, convida essa mãe, pergunta se ela precisa de alguma questão para que o filho dela ou filha dela interaja bem com as outras crianças na escola, converse com a sua filha sobre isso, que é normal ser diferente, tem até um livrinho que a Antônia adora, né, que tá tudo bem ser diferente, e a gente conversar com as crianças, assim, não tem problema perguntar. Então, se a criança viu alguém numa cadeira de rodas, não tenta assim,
puxar a criança ou não deixar que ela faça a pergunta. É natural essa curiosidade da criança, né? Tente conversar sobre esse tema desde pequeno, porque quanto mais cedo você trouxer, mais naturalmente ela vai tratar e menos ela vai repetir situações de capacitismo que geralmente a gente faz até por não ter informação. Então, isso é bem importante aí para a gente ter, mudar, né? Começar a virar essa chave, a trabalhar com as crianças desde cedo, para que elas já, eu acho que elas já vêm com esse aparato preparado. Muitas vezes o que eu digo assim, é só não estragar a criança, sabe? Assim, é só deixar ela naturalmente ir entendendo as diferenças, mediando, e a gente não levar essa base que infelizmente a gente já tem aí cheia de preconceitos. Não replicar isso com as nossas crianças já vai ser um grande passo. E eu acredito que hoje tem muita informação também, né? A partir dessas iniciativas de mães e de pessoas que precisam compartilhar dessas experiências para ajudar outras pessoas. E a gente sabe que quando a gente está em comunidade, principalmente nós mulheres, nós conseguimos resultados muito acima do que se a gente estivesse sozinha, né? Então, hoje tem muitos grupos de apoio de pais que decidem, né? Pais e mães que decidem ter um filho por via de adoção. E aí esses grupos vão se formando, né? E eu acredito que já vai gerando, sim, algum tipo de transformação. E aqui no Qualifica a gente tem, né, um curso que é o como promover a diversidade nas organizações. E para vocês saberem, a Samara, ela é uma das professoras, né, inclusive do último módulo, que é o módulo de pessoas com deficiência. Então, como que as empresas também, elas podem estar se preparando para receber essas pessoas, né? Porque não adianta esse movimento entre as comunidades se o mercado de trabalho não está pronto também para receber essas pessoas. Então, fale um pouquinho mais, assim, do curso, Samara, e especificamente desse módulo, né? Como que esse módulo pode despertar essa consciência, né? E como que as empresas podem se preparar para receber a Antônia, para receber a Alice, para receber o meu Samuel, né? Que apesar de tudo, são crianças que vão crescer, que vão para o mercado de trabalho, né? E a gente tem que estar com uma sociedade muito mais preparada e consciente para que essa diversidade possa promover um monte de coisa boa. Então, comente mais um pouquinho. Esse módulo tá bem interessante, porque assim, a gente faz uma abordagem social, histórica da questão da deficiência, porque é preciso a gente entender de onde viemos, né? Assim, por que existe hoje o capacitismo? Por que a gente está falando aqui sobre inclusão? E aqui a gente está com 2 marcadores, talvez 3 marcadores aqui importantes, que são mulheres que são mães e pessoas com deficiência. Cada um desses marcadores, ele traz um contexto histórico de por que a gente ainda precisa falar de inclusão para esse grupo. Precisamos porque ele foi excluído durante muito tempo. As mulheres puderam votar foi, gente, 1937, que a primeira mulher pôde votar. Até a década de 60, a gente não podia abrir conta no banco, a gente não podia abrir uma empresa. Quando eu lembro disso, eu começo a falar, eu fico indignada no meu tom de voz, assim, porque é uma coisa que foi ontem, né? E a gente pensar assim, gente, parece que isso foi há séculos atrás. Não, foi logo ali, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar, assim, por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente excluiu. E aí, falando especificamente do grupo de pessoas com deficiência, esse grupo ele só foi reconhecido como tal, como gente, porque até então as pessoas com deficiência, elas eram institucionalizadas, elas eram escondidas nos porões das casas, em alguns lugares elas eram inclusive mortas, né? Diziam que eram pessoas amaldiçoadas, tem histórias assim muito sombrias sobre como as pessoas com deficiência eram tratadas. E elas só foram voltar a ser consideradas como gente depois da Segunda Guerra Mundial. Olha aí de novo a guerra trazendo algumas questões, né, que, enfim, não eram pensadas antes e a partir de um motivo não tão nobre como uma guerra, as coisas se transformam. E aí a pessoa com deficiência passa a ser considerada um cidadão
não é porque se entendeu que era um ser humano que precisava de respeito, era porque as pessoas que voltavam da guerra, que foram mutiladas durante a guerra, eles tinham que voltar como herói, eles não podiam voltar como pessoas inválidas. E isso para os homens, porque as mulheres, existia uma grande preocupação das mulheres que iam como enfermeiras, e se elas voltassem sem um braço, se elas voltassem com algum problema, elas estavam preocupadas de garantir a continuidade até de vida e de salário delas depois. E por quê, né? Um privilégio do homem. Então, assim, não, o homem ele não pode estar nessa condição de não ser considerado. Então, vamos pensar o que a gente vai fazer. Então essa categoria agora vira gente, essa categoria agora vira um grupo que merece condecorações, que merece legislação. Então, toda a construção da legislação que iniciou muito ali nos Estados Unidos, no primeiro momento, ele vem em decorrência dessas pessoas que voltaram da guerra com alguma deficiência e que não podiam ficar largados ali pelo Estado. Elas precisavam de ter um entendimento de que ela ainda era um cidadão, né, de que prestou um serviço à sociedade, e de fato prestou, mas eu estou dizendo que assim, olha que como até o viés da inclusão, ele é enviesado, porque ele vem de um grupo de privilégio, e aí quando esse grupo ia ficar de fora, não, esse grupo não pode ficar de fora, mas ok, fizeram uma parte importante aí da história, mas é só para a gente entender como é que vem esse contexto. E, a partir daí, uma série de legislações foram sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil também. A lei de cotas, por exemplo, das pessoas com deficiência no Brasil, foi regulamentada em 91, porque como esse grupo, esse tempo todo, não foi considerado, ele não ia para a escola, ele não era sociabilizado, como que agora eu vou colocar essas pessoas para trabalhar? Pessoas que sequer podiam ir para a escola. Aí veio a regulamentação também de que essas pessoas poderiam frequentar a escola regular, né, e que é uma briga, a gente quase perdeu isso, de ter que voltar à educação dita especial, que é a educação específica para pessoas com deficiência. Então, de algum modo, é muito recente a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E mais difícil ainda é você conseguir pessoas, fazer esse match, né, entre o que a empresa entende como produtividade e o que é você ter diversidade dentro da sua empresa. Porque a gente criou um modelo muito padronizado, aí desde a Revolução Industrial, do que é o trabalhador padrão. O trabalhador padrão, ele vai cumprir essa carga horária, ele vai fazer essa atividade, e ele vai ter que entregar X. Qualquer coisa que é diferente disso, não serve para a minha empresa. O que é diferente disso, às vezes? É uma mulher que grávida, uma mulher com uma criança pequena, uma pessoa com deficiência. Então, tudo que não entra nesse rol de full disponibilidade e produtividade para a empresa, está fora. Então, fazer essa mudança e entender que eu não tenho que adaptar a pessoa à vaga, mas a vaga à empresa, é algo que a gente ainda vai ter que caminhar muito. Mas, para a gente conseguir fazer a inclusão de todas as pessoas, entendendo que cada um tem o seu potencial, tem as suas questões, tem aquilo que ela consegue entregar e o que ela não consegue, a gente vai ter que rever muitos processos internos organizacionais. Mas, por outro lado, por mais que esse processo inicial possa parecer trabalhoso para as empresas fazerem, o ganho já foi também comprovado por diversas pesquisas em termos de colaboração, porque quando você começa a conviver com pessoas que são diferentes, você desenvolve empatia, você desenvolve criatividade, você desenvolve uma série das tão famosas aí soft skills, que a gente está buscando tanto, né, que pessoas com soft skill, a gente consegue conviver isso, desenvolver isso simplesmente pelo convívio dessas pessoas. No entanto, isso é uma construção. Então, a empresa tem que entender que, num momento ali, ela vai ter que fazer um investimento de rever os procedimentos dela, rever os processos, trazer essas pessoas, adaptar as vagas e, gradativamente, ir desenvolvendo e adaptando. O que você falou, Sara, sobre as empresas estarem preparadas, elas vão demorar muito para estar. Mas o que eu digo é o seguinte, não dá para esperar elas estarem, porque essas pessoas já estão aí, elas precisam de trabalho. Uhum. E aí, de novo, eu repito, a gente vai ter que construir esse caminho juntos. Então, se você vai receber uma pessoa com uma necessidade específica dentro da sua empresa, não tem problema nenhum você perguntar o que ela precisa.
porque dificilmente você vai ter uma empresa completamente full adaptada para as necessidades de todas as pessoas com deficiência, até porque a nossa legislação, ela é muito boa, mas ela não tem fiscalização, ela não é regulamentada, você chega em lugares não tem banheiro acessível, não tem rampa, e a acessibilidade não é só física, né? Tem acessibilidade atitudinal, que ela é até muito mais difícil, que é esse romper as barreiras das atitudes, dos comportamentos que a gente tem discriminatórios. Mas uma vez que você traz essas pessoas para dentro da organização, disposto a genuinamente ouvi-las, né, trabalhar com empatia para acolher essas pessoas, você vai aprender muito. E aí a curva de aprendizagem vai ser enorme e vai abrir portas para muito mais pessoas. Então, não tem como a empresa ficar segurando isso, falando que ela está se preparando, porque se ela não conviver, ela não vai conseguir se preparar. Então, entende que a coisa é meio que simultânea? É como a gente fala, é uma característica de uma prestação de serviço, né? Ela acontece no momento da interação, porque se você não interage, você nunca vai estar preparado. E se você já começar a interagir, vai faltar alguma coisa. Mas se pelo menos a empresa está aberta a olhar e conversar sobre isso, já é um passo muito grande, né? Então, esse curso, ele fala sobre um pouco desse histórico, desse contexto, para que as pessoas entendam por que que esse grupo de pessoas com deficiência é um grupo que foi excluído e precisa de atenção, e ele traz também algumas reflexões sobre como tornar esse ambiente corporativo mais inclusivo. Partir um pouco dessas estratégias que eu trouxe aqui e outras que são mais ligadas especificamente aí ao ambiente de trabalho. É bacana porque o curso é uma jornada e que não se resume só a isso, né? Existem outros temas, como representatividade, o papel das pessoas aliadas, né? Que elas não estão nesses grupos, mas elas ajudam a combater também o preconceito. Esses vieses conscientes, inconscientes, né, de que a gente acaba reproduzindo porque a gente aprendeu foi desse jeito, né? Exato. E a gente, a partir do momento que a gente toma essa consciência, né, a gente não usa mais uma linguagem que é inapropriada ou que possa vir a ferir, ofender, né, a outra pessoa. Fala de algumas práticas também para a inclusão desses grupos subrepresentados nas empresas, os próprios processos seletivos, né? Contando assim uma experiência particular, eu já era casada, já tinha por volta de 8 anos de casada já tinha passado dos 30, e eu tive que ir 3 vezes numa entrevista de emprego para falar que eu não queria filhos naquele momento. Mas eu só percebi isso na 3ª vez, sabe? Porque eu ia lá, falava das minhas habilidades, do currículo, não, tudo muito bom, mas você pretende ter filhos? E se você tiver filhos, com quem você vai deixar? Então, como que né, esses vieses inconscientes, eles operam dentro desse processo de recrutamento e seleção e no próprio desenvolvimento da carreira, né? Porque, às vezes, esses grupos minorizados, eles estão em trabalhos que não são estratégicos, que não estão na liderança, né? E não é só também colocar todo mundo para dentro, mas é desenvolver essas pessoas também de alguma forma, né? Fala das práticas também inclusivas de respeito às pessoas LGBTQIA+, as próprias mulheres com deficiência, aí eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, das pessoas negras, pessoas com mais de 50 anos, né, que a gente fala da questão do etarismo, e como que tudo isso, dentro de uma cultura organizacional direcionada à diversidade e inclusão, ela pode sim promover um ambiente corporativo com mais produtividade, né? Porque justamente faz com que a gente adquira essas habilidades. Então, é um curso bem completo, é um curso com uma carga horária de 28 horas, então você pode dividir, né? Vou estudar um pouquinho desse módulo hoje, depois do próximo módulo, e construir, né, esse conhecimento e esse entendimento sobre esses conceitos de diversidade, equidade e inclusão. Então, é um curso que foi pensado com bastante carinho, justamente para atender profissionais e RHs, né, que são as pessoas que estão liderando essas discussões dentro das empresas. Então, é um curso bem completo, acredito que todo mundo vai gostar e vai aprender muito.
Bom, Samara, a gente está falando aí, então, das pessoas que já estão no mercado de trabalho, né? Pessoas adultas e, especificamente, as mulheres com deficiência. Você tem alguma dica, alguma coisa que pode ajudar essas pessoas a entender que elas são potência também, e que elas podem, e como que elas podem se colocar no mercado de trabalho, ou se já estão inseridas em algum meio corporativo, como que elas podem pensar num crescimento na carreira? O meu recado aqui, assim, eu até tiraria mulheres com deficiência e diria mulheres, porque, né, primeiro é meu lugar de fala e segundo que, para mim, são mulheres, independente dos marcadores aí que elas tenham. Claro que isso nos diferencia, né, o fato de ter uma deficiência ou não, o fato de ser uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher que é mãe, uma mulher que não é mãe, mas falando mais amplamente aqui para esse grupo de mulheres, uma dica, assim, talvez que eu traria é o autoconhecimento, porque eu acho que o autoconhecimento, que foi uma jornada que eu fiz e ele se aprofundou muito depois que eu me tornei mãe, primeiro a gente reconhecer que a gente faz parte desse grupo que foi oprimido, sim. Eu já escutei muito de mulheres assim, não, mas eu sempre tive oportunidade, eu sou privilegiada, eu nunca passei por isso. Eu falo, amiga, se você é mulher, você já sofreu algum tipo de sexismo, misoginia, machismo, assim, a gente não sai ilesa disso, por mais que você não tenha percebido, a gente não sai ilesa disso. E quando você vai se conhecendo e entendendo também esse contexto histórico, né, no caso dos grupos minorizados que são mulheres, ou as pessoas com deficiência dentro também do seu grupo, a gente vai entendendo por que fomos colocados ali. Entender que fomos colocados, você não precisa ficar ali. Você está naquele lugar e é importante você entender o histórico, mas você não precisa vestir aquele pacote de coisas que disseram que você é, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, de que a gente precisa entender a nossa história para não cair nessa falácia de que, eu sou uma pessoa negra e nunca sofri racismo, eu sou uma mulher e nunca sofri machismo. Isso não existe. Você pode ter percebido mais ou menos por outros privilégios que você tem, por exemplo, eu sou uma mulher branca, então eu tenho privilégio enquanto pessoa branca. E que eu posso não ter percebido, porque afinal são privilégios, ele vem comigo, né? Assim, eu carrego independente de eu querer ou não. E enquanto mulher, também, certamente, eu passei por algumas situações que hoje eu consigo reconhecer mais facilmente, que é aquela história, assim, eu e meu sócio numa reunião. O cliente vai falar com o meu sócio, não comigo. Sabe, assim, é muito notório. Como que você está numa reunião, homens e mulheres, se tiver outro homem, ele vai falar com o homem, ele não vai falar com você primeiro. São sutilezas que às vezes a gente demora para perceber. No caso das pessoas com deficiência, é muito forte essa questão de não compreender que aquela pessoa ela é capaz tanto quanto qualquer uma outra. Que inclusive é professora também no nosso curso de pós-graduação, Diversidade e Inclusão, a Luciana Drummond, ela diz na pandemia, né, que como ela estava fazendo muito reunião de, assim, como a gente está agora, sem se mostrar na cadeira de rodas, ela é uma mulher cadeirante, ela falou que a forma como as pessoas tratavam ela mudou completamente, desde que ela começou a fazer reunião no online. Para a gente ver que, assim, como que essa barreira que a gente criou, né, de ver uma pessoa na cadeira de rodas e ter um olhar de piedade. Outro dia eu ri muito com a Antônia, a gente estava passeando no museu e ela estava com uma amiguinha dela cadeirante e ela estava empurrando a cadeira da amiga. E nós passamos perto de algumas pessoas e as pessoas olham com um olhar assim como se a criança fosse um anjo, né, por ela ter uma deficiência. Ai, que bebê lindo, que não sei o quê, falando com a amiguinha dela que estava na cadeira. E a Antônia é muito falante, ela parou assim em frente à pessoa e falou, ela não é bebê não, ela tem 8 anos. Para ver assim, o tanto que a gente menospreza, né, a potência das pessoas por elas serem diferentes de nós. Então, não deixe ninguém menosprezar a sua potência.
Não fique no lugar que te colocaram, porque esse lugar não é seu. O seu lugar é você que vai encontrar, e ele não precisa ser mais nem menos. Ninguém precisa ser super mulher, super guerreira. Aliás, eu tenho pavor disso. Essa ideia de mulher super multitarefa, isso é invenção do patriarcado para subjugar a mulher e explorar a nossa força de trabalho. Não caiam nesse conto aí de que a gente tem múltiplos poderes e a gente consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue, a gente adoece depois, né? Tem uma série de questões aí envolvidas, né? Então, é a gente se conhecer até onde é o nosso limite. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, desistir de alguma coisa, também está tudo bem. Eu entendi isso muito na minha trajetória, que é assim, até onde eu quero chegar, qual lugar eu pertenço, qual lugar eu não pertenço. A chegada da Diversifica foi muito nesse sentido. Eu trabalhei em algumas empresas grandes e eu entendi que esse meio corporativo ele tinha algumas questões relacionadas comigo, né? Que é uma forma de trabalhar um pouco diferente, talvez, do que eu estava disposta a ter como projeto de carreira para mim. E eu acho que esse entendimento, ele tira muita angústia, porque nem todo mundo está, ou quer, ou foi preparado para estar no mesmo lugar que as outras pessoas. Então, por isso que eu falo muito do autoconhecimento, da gente se entender qual lugar que a gente quer ocupar. Não precisa ser o lugar de Mulher Maravilha, pode ser o lugar que você se sente confortável, que você se sente feliz. Não se compare, principalmente aí com essas redes sociais, é um problema, né, gente? A gente fica achando que é muito menos do que de fato a gente é. E isso eu digo para todas as mulheres, porque o tempo todo a gente quer colocar da prova. Você falou, Sara, dos processos seletivos, e eu lembrei aqui de uma pesquisa do vagas.com, que ele fala que as mulheres, elas são muito mais interrompidas durante uma entrevista de emprego do que os homens. E elas recebem, em média, 17 perguntas, enquanto os homens recebem, em média, 14 perguntas. Ou seja, para a mulher se colocar e mostrar a sua competência, ela tem que entregar muito mais. Ela é muito mais exigida e demandada do que os homens, por toda essa questão aí histórica, que vocês podem aprofundar lá no nosso curso, está colocado. A gente tem um módulo, inclusive, só falando sobre gênero. Mas a gente não tem que aceitar esse lugar, sabe? A gente não precisa se colocar nesse lugar e compreender também aonde é o nosso limite e o que a gente tem como projeto de vida, de carreira, como mãe, como pessoa. Então, um pouco do que eu penso, se a minha experiência for útil aí para as mulheres também que estão nos ouvindo. Eu acho que é sensacional essa colocação sua, Samara, e eu acho que a chave para todas essas coisas realmente é o autoconhecimento, porque daí você descobre se realmente é o momento de você aceitar ou não uma situação de trabalho que é imposta. As coisas a gente sabe que elas são muito naturalizadas, então por isso que essas sutilezas, elas às vezes acontecem, né? Quando a gente coloca que a empresa é que tem que se adaptar, é porque às vezes uma mãe que ali acabou é uma recém-mãe, né? Uma recém-criança, ela só quer um horário mais flexível, ela não quer abandonar o trabalho, ela não quer uma condição de privilégio, ela não quer nenhum favoritismo, ela só quer se adequar àquela realidade, mas a gente sabe que às vezes nem isso é possível e é o imposto que é o regular, é o padrão, e ela tem que continuar entregando as mesmas coisas, da mesma forma, no mesmo volume, com a mesma condição. E eu acho que aí sim fica aquela situação de subjugada, porque ela acaba abraçando todas as coisas, assumindo outros papéis, pelo simples fato dela não olhar para si mesma e desenvolver o autoconhecimento, né? Então, eu acho que é super importante quando você faz essa ponderação, porque é a partir daí que ela vai ter uma visão. Quando esse espírito de mãe surge, né? A gente fala que também surge um empreendedorismo na mulher, porque ela começa a enxergar as coisas também de uma outra forma, pensar diferente e conseguir contribuir para aquela realidade de uma forma mais harmoniosa, porque a gente sabe de muitas situações hoje de mães que são chefes de famílias, que têm vários desafios e que eles estão impostos na sociedade e que a gente tem que sair desse lugar, que cabe a nós apenas aceitar. E eu acho que é muito legal e muito relevante quando você coloca a questão do autoconhecimento, porque ele realmente abre portas, não é isso, Sara?
Tem uma frase que é bem conhecida no universo do empreendedorismo materno que fala que filhos costumam parir grandes empreendedoras, né? Porque depois da maternidade tem a questão do próprio autoconhecimento, né? Muitas mães passam a ver outro sentido, outros sonhos, e acaba instigando essa vontade de apostar, né, as fichas aí num negócio próprio. E apesar do empreendedorismo ele ser uma opção para mulheres em qualquer momento de vida, né, independentemente se ela acabou de se tornar mãe ou não, mas depois que se torna mãe, né, de certa forma isso acaba sendo impulsionado não muito pela oportunidade, mas mais pela necessidade, né? Então, assim, muitas não conseguem retornar ao trabalho porque são demitidas, né, surpreendidas aí com essa demissão no retorno da licença maternidade, ou outras optam mesmo por opção a dedicar-se com maior exclusividade aos cuidados do filho, e quando tentam retornar ao mercado de trabalho, esse mercado não as recebe. Enfim, né, apesar dessa necessidade, esse grande impulso, né, isso não diminui o profissionalismo, a dedicação dessas mães aos negócios, e também tem que tomar um certo cuidado, né? É preciso tomar deixar de romantizar o empreendedorismo materno pelo fato de que se essa mãe ela está num contexto dessa mulher, principalmente da mulher brasileira, né, que ainda é a principal, se não a única responsável pelo cuidado da casa, dos filhos, e acaba deixando, né, essa parte da carreira de lado, então a conta não vai fechar, independente se ela for, né, para um CLT ou se ela for empreender, essa conta ela não vai fechar a partir do momento dessa sobrecarga, né? Então acredito que tenha sim que se pensar nessas discussões, ter esse autoconhecimento para poder conseguir montar uma rede de apoio, para conseguir ter uma conversa difícil com a parceira ou parceiro ali naquele momento para dividir, né, a carga de trabalho que tem em casa. Então, esse autoconhecimento ele faz as mulheres irem atrás de seus sonhos, né, e contar histórias maravilhosas como a que a gente ouviu da Samara hoje. Obrigada, Sara. Eu, assim, reiterei todas as palavras que vocês trouxeram. Eu vejo que esse caminho, ele é não mais fácil, mas talvez menos doloroso quando a gente faz, né, num ciclo de mulheres, quando a gente se apoia. Então, tanto que é importante a gente ter essa rede de apoio, que pode ser familiar ou não. Hoje eu tenho, por exemplo, uma grande rede de apoio, que são pais aqui da escola da minha filha, que de repente um fala, estou atrasado, pega o menino, fica com o menino um pouquinho enquanto o outro pai chega, e um ajudando o outro, né? Então a gente construir essas parcerias, e claro que isso é mais fácil quando a gente está do mesmo campo, assim, mães, aqui somos todas mães, mas eu deixo esse convite também para quem não é mãe, que a gente comece assim a sair um pouquinho da nossa bolha, assim também como as pessoas que não têm deficiência, né? Vamos começar a entender como é que é esse mundo, vamos ter mais empatia, assim, com o outro e ampliar o nosso olhar, porque em cada um desses grupos eu vejo que há tanto aprendizado que pode ser trocado entre essas mulheres, né? Daquelas que são mães, as que não são, as que nunca vão querer ser, e também tá tudo certo, né? Porque cada um escreve aí a sua história, mas para que a gente não se feche em bolhas, sabe? Para que a gente possa levar essa experiência e dar a oportunidade das pessoas conviverem com questões que são diferentes aí, relevantes dentro desse contexto, porque a diversidade, um outro fator que ela contribui muito, que pode até parecer contraditório, ela reduz em 50%, isso é uma pesquisa da Business Harvard Review, ela reduz em 50% a existência de conflitos no ambiente organizacional. Por quê? Porque a gente trabalha tolerância, né? Se você está num grupo que ele é um grupo homogêneo, que todo mundo ali, né, concorda com tudo, se chega uma coisinha ali diferente, já gera um conflito. Agora, se você já está num grupo diverso, que já está acostumado a lidar com a diversidade, com as diferenças, essa questão do conflito vai ser muito mais bem administrada, além da colaboração, da empatia e outras questões aí que a gente já conversou, né? A comunicação, porque você tem que aprender a se comunicar de várias formas,
As pessoas estão vindo ali de lugares diferentes, você tem que aprender a se comunicar de várias formas. Então, os benefícios, assim, são enormes, né? A gente só precisa, de fato, ter intencionalidade, sair um pouquinho aí da nossa área de conforto, e entender que ampliar a nossa bolha é ampliar horizontes, assim, é aprender mais, é ter um mundo mais gostoso, mais colorido, mais plural. Eu super recomendo, gente. E na Qualifica você encontra, né, cursos, carreiras, e o curso Como Promover Diversidade nas Organizações, que são todos alinhados com o seu momento profissional. E é isso, o recado que a gente quer dar é que qualificar-se é ganhar liberdade. A gente sempre vai estar reforçando isso aqui no nosso Qualicast, porque a liberdade faz com que a gente conquiste nossos sonhos, né? E para você que nos acompanhou até aqui, né, você vai dizer para a gente o que você achou. Se você tiver alguma sugestão de tema também desse universo feminino, fala para a gente, né? A gente vai discutir esses temas para poder levar cada vez mais qualificação e liberdade para vocês. Samara, muito obrigada. Foi um prazer ter você no nosso Qualicast Qualifica Elas. E é isso, é um prazer enorme falar com você, que é uma referência nossa aqui na Qualifica, né? E tenho certeza que a sua fala pode contribuir muito para a gente conquistar cada vez mais espaços. Eu que agradeço o convite, estou sempre aí à disposição para a gente falar desse tema que eu adoro, ficaria horas aqui falando, mas foi muito bacana esse podcast. Agradeço aí a Regiane também, a Sara e toda a equipe do Qualifica que vem nos apoiando para a gente construir esse curso que, enfim, a gente acredita muito no desenvolvimento, né, das empresas para criar um ambiente mais diverso e mais inclusivo. Regiane, parceira, obrigada por mais um Qualicast juntas, e a gente se vê. Obrigada, gente, foi sucesso. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.